Hoje nós iremos contar a história de Elon Musk. Ele fundou a Tesla, o SpaceX, é apelidado de Tony Stark da vida real e está revolucionando o mundo com suas ideias e seus empreendimentos. Ele também é um dos homens mais ricos do planeta e, segundo a Forbes, a fortuna dele está avaliada em mais de 150 bilhões de dólares. Elon Reeve Musk nasceu em Petrólea, na África do Sul, no dia 28 de junho de 1971. Ele é filho de Elon Musk e Mary Musk, a mãe dele nasceu no Canadá, é modelo e nutricionista, e o pai, um engenheiro eletromecânico. Ele tem 2 irmãos. O nome do irmão dele é Kimball e o nome da irmã dele é Tosca. Elon era de família financeiramente confortável, morava numa casa boa, e o pai dele mantinha a esposa em um relacionamento muito abusivo. Por conta disso, eles divorciaram em 1979. Os 3 filhos, no início, ficaram com a mãe, mas pouco tempo depois, Elon foi morar com o pai e em seguida o irmão também foi. Elon Musk, ainda criança, foi com o pai numa palestra e o assunto principal dessa palestra era sobre computador. Foi a primeira vez que ele teve contato com essa tecnologia e Musk ficou completamente maluco, encantado, vendo aquela máquina funcionar. Depois da palestra, ele insistiu muito para o pai dele comprar um computador e nessa época era bem caro, mas o pai dele tinha uma vida bem estável financeiramente e comprou um computador para ele. Aqui já começa algumas situações que mostram o quão anormal e fora da curva o Elon Musk é. O computador daquela época, logicamente que não era tão simples como são os computadores de hoje. Por isso, eles vinham com um manual e presumia-se uns 6 meses para aprender a mexer. Mas o Musk ficou tão fissurado, querendo aprender rápido, que ele ficou acordado 3 dias direto, sem dormir, sem fazer qualquer outra atividade, só lendo o manual, e o que era para fazer nos 6 meses, ele fez nesses 3 dias e aprendeu a mexer em tudo no computador. É até importante destacar que mesmo ele tendo uma vida confortável financeiramente morando com o pai, atualmente Elon e o irmão Kimball deixam sempre explícito que não tem boas recordações do pai, que ele não tem contato, que eles não têm contato com ele, e até nos dias atuais, quando Elon falou do pai dele, muitas vezes ele fica visivelmente desconfortável. Mas enfim, voltando para a história, no início da adolescência de Elon, todos os dias ele saía da escola às 2 horas da tarde, ia direto para a livraria, ficava ali até por volta das 6 horas da tarde e só então seguia para casa. Ele tinha uma compulsão por leitura em geral, principalmente sobre ficção científica. Ele lia até 10 horas sem parar e no final de semana chegava a ler até 2 livros. Com apenas 12 anos aprendeu sozinho sobre programação de computadores e teve o seu primeiro negócio. Ele criou um jogo chamado Blaster e por ser muito novo as pessoas ficaram impressionadas e pouco tempo depois vendeu o código e os direitos desse jogo por 500 dólares. Os anos se passaram e em 1989, com quase 18 anos, o seu foco era ir para os Estados Unidos, mas ele se muda para o Canadá pela facilidade de conseguir a documentação por conta da mãe dele ser canadense e também porque ele queria escapar do serviço militar da África do Sul. Nesse cenário, ele desembarcou no Canadá e ficou em um albergue por alguns dias. Depois de um tempo, ele localizou o primo que vivia no Canadá e ficou morando com ele. Nesse período, Musk trabalhou em serviços braçais, aprendeu a cortar toras de madeiras com motosserra, mas isso não dava muito dinheiro e ele queria fazer mais grana. Com isso, ele foi pesquisar e se informar para saber qual serviço que pagava melhor e descobriu que limpar caldeira dava um dinheiro bem legal, mas que era muito perigoso. No entanto, ele aceitou porque ganhava 18 dólares por hora, o que era um valor muito acima comparado às opções que ele tinha naquele momento. No início da década de 90, já estabilizado no país, Musk se matriculou na Universidade Pública Queen's University e conseguiu um estágio no Scotiabank ganhando 14 dólares por hora. Nesse banco ele aprendeu como funcionava
as transações e como o dinheiro era transferido de um banco para o outro. Em 1992 ele se mudou para os Estados Unidos e foi estudar na Universidade da Pensilvânia com uma bolsa parcial onde faria bacharelado em Economia e Física. Pouco tempo depois, nesse mesmo período, Musk fez 2 estágios de verão no Vale do Silício. De manhã era na startup Pinnacle e depois ele ia para o Rocket Science Games, e ele cita que os aprendizados que ele teve nessas empresas foram muito valiosos e lhe ajudaram muito a planejar o futuro nos seus negócios. Em 1995, Musk obteve o bacharelado em Física e Economia. Em seguida, ele iniciaria o PhD na área de Física Energética na Universidade de Stanford, na Califórnia, mas desistiu 2 dias depois. Ele desistiu porque ele teve uma ideia de negócio e quis aproveitar o crescimento que a internet estava tendo naquele momento. Com isso, junto com o seu irmão e de um sócio, um amigo dele chamado Greg Curry, que entrou com um investimento de $6 mil, ele fundou a sua primeira empresa, a Global Link. A empresa fez muito sucesso, ela fornecia guias de negócios pela internet e foi rebatizada depois como Zip2 Corporation e recebeu por volta de $3 milhões de investimento de uma empresa chamada More David Ventures, o que tornou possível as melhorias e a contratação de mais funcionários. Nessa época, Elon trabalhava todos os dias cerca de 100 horas por semana, o que é mais que o dobro do normal. Para ganhar tempo, ele até dormia no próprio escritório. Com todo esse trabalho e esforço, veio os frutos, e em 1999 a Zip2 foi vendida para a Compaq, o que deu um lucro de $22 milhões para Musk. Em apenas 10 anos após sair da África do Sul, aos 27 anos, Musk estava milionário. No mesmo ano que ele ganhou essa grana, ele fundou a X.com em mais uma parceria com o amigo Greg Curry. A empresa oferecia serviços financeiros online. Nesse mesmo período, apareceu uma forte concorrente, a Confinity, que trabalhava com um serviço de pagamentos baseado em e-mail mais conhecido como PayPal. No ano de 2000, exatamente no mês de março, ao invés de competirem, a X.com, que possuía os serviços mais elaborados, e a Confinity, que tinha um produto mais conhecido, que era o PayPal, resolveram se unir e no acerto Elon continuou como CEO, o maior acionista, e a empresa continuaria com o nome de X.com. Com o tempo, foram gerando muitas tensões internas e provocaram a retirada dele como CEO da empresa, e foi feita a mudança do nome da empresa para PayPal. Nesse mesmo período que foi meio turbulento na vida profissional de Elon Musk, ele se casa com Justin, uma escritora canadense que eles conheceu nos tempos da faculdade, e nesse relacionamento, com o passar dos anos, eles tiveram 5 filhos. No ano de 2002, o PayPal, com o crescimento alcançado, valorizou-se muito e foi adquirido pela empresa eBay, que pagou mais de $1 bilhão, e como detinha uma fatia da empresa, Elon Musk recebeu o equivalente a $180 milhões. No mesmo ano, depois de receber essa grana, ele mudou de ramo e fundou a SpaceX usando $100 milhões. A SpaceX é uma empresa de sistema aeroespaciais e de serviços de transporte espacial que tem como objetivo levar a humanidade para Marte, ou seja, ele quer fazer turismo espacial. No ano de 2004, ela investe cerca de $7,5 milhões na Tesla, que tem como atuação principal a fabricação de automóveis elétricos, e a companhia também atua em projetos de sustentabilidade envolvendo armazenamento de energia e a confecção de painéis solares. Além de cofundador, ele comanda todas as fases de produção da empresa. Com o decorrer do tempo, a vida de Elon Musk tranquila, os negócios crescendo, ele e Justin entram em processo de divórcio depois de 8 anos de casamento. Além disso, por algumas dificuldades na empresa, Elon assume o cargo de CEO na Tesla e a empresa passa por uma grande crise, que foi aquela crise de 2008 que quebrou vários negócios. E para intensificar o problema, a SpaceX falhou pela 3ª vez com a tentativa de lançar o foguete Falcon 1. Eles tinham orçamento para 3 tentativas e como eles falharam nas 3, o dinheiro tinha acabado. A Tesla também estava quase falindo e isso poderia acontecer 2 dias depois do Natal de 2008. Musk diz que esse ano foi brutal
a sua vida porque ele precisava tomar algumas decisões que eram extremamente difíceis. Ele tinha cerca de 40 milhões nessa época e teria que fazer uma escolha. Podia colocar o dinheiro todo em uma das empresas e a outra iria à falência, ou dividir o dinheiro entre as duas. Mas como era pouca grana, as duas correriam o risco de quebrar, e com isso ele cita que foi comparando as duas empresas como se fossem dois filhos. Então, ele não conseguiu escolher e acabou dividindo o dinheiro no meio, entre a Tesla e o SpaceX, mesmo sabendo que ambas poderiam morrer, e dessa forma ele iria à falência total. Para o quarto lançamento do SpaceX, estavam com muitas dificuldades para arrumar algumas peças e o dinheiro não era suficiente. Tudo dependia do sucesso desse lançamento ou a falência seria inevitável, não teria como continuar. E no meio desse grande conflito eles fizeram um lançamento e o lançamento foi um sucesso. O foguete Falcon 1 da SpaceX se tornou o primeiro foguete movido a combustível líquido totalmente desenvolvido por uma empresa privada a alcançar a órbita terrestre. Depois desse episódio, com o passar dos anos, muitos sucessos vieram e a empresa se tornou uma das mais valiosas da atualidade, com uma estimativa de valor de mercado em 74 bilhões de dólares. E referente à Tesla, o valor de mercado dela, segundo a Yahoo Finance, ultrapassou de 650 bilhões de dólares. Além desses negócios, eu vou citar rapidamente algumas outras empresas que ele tem. Em 2015, Elon Musk fundou a OpenAI, que é uma instituição sem fins lucrativos que visa estudar e pesquisar inteligência artificial com foco em questões de segurança para a tecnologia. Em 2016, ele desembolsou 100 milhões de dólares para criar a Neuralink, que tem como projeto desenvolver uma conexão entre o cérebro e o computador, através de um dispositivo que será implantado cirurgicamente no cérebro humano. E no mesmo ano, em 2016, ele comprou a SolarCity Corporation, que se tornou subsidiária da Tesla. Ela é especializada em serviços de energia solar. Ele também fundou a The Boring Company, que é uma companhia de infraestrutura e de construção de túnel, que tem como objetivo principal criar uma rede subterrânea para transportar carros a velocidade de até 200 km por hora. E com isso, melhorar e desafogar o trânsito. Enfim, meus amigos, essa é a vida de Elon Musk. Segundo a Forbes, a fortuna dele está avaliada em mais de 150 bilhões de dólares e ele é um dos caras que está sempre nas primeiras posições dos homens mais ricos do mundo. Se você gostou do vídeo, deixa um like e comenta aqui qual empreendedor ou empresa que você quer ver a história aqui no Negócio Pleno. Ficamos por aqui, até a próxima e tchau!